Sabe quando alguma coisa acontece e de repente a gente explode por dentro? Pois é, hoje a gente vai explorar uma estrutura muito legal de 3 níveis que pode transformar completamente essas nossas reações impulsivas em respostas muito mais conscientes, mais pensadas. Vamos lá. Para começar, vamos pensar numa cena clássica, do dia a dia mesmo. Imagina que você está lá, dirigindo, e do nada, pá, alguém te dá uma fechada daquelas. O que acontece aí dentro? A raiva sobe, o coração acelera, essa reação imediata, sabe? É o nosso ponto de partida hoje. E aqui está um mapa para a gente navegar essa reação. Pensa que a gente pode processar qualquer evento em 3 camadas diferentes. A primeira é o nível moral, que pergunta o que é certo ou errado fazer. Depois vem o filosófico, que já questiona o que é verdadeiro para mim. E por último, o nível espiritual, que vai lá na raiz da questão, o que é real de verdade. É bom pensar neles não como opções, mas como níveis de profundidade, sabe? Um mais fundo que o outro. Então, vamos começar pela superfície, pelo nível onde, vamos ser sinceros, a maioria de nós vive quase o tempo todo. O nível moral. Voltando para a nossa história do trânsito, é aqui a briga acontece. É o campo da reação instantânea, onde o julgamento e a emoção tomam conta de tudo. A pergunta que manda nesse nível é toda sobre comportamento sobre ação. Diante daquela fechada, a mente dispara. E agora, o que eu faço? Buzino, xingo, deixo pra lá? O foco total é na ação, no que é certo ou errado fazer naquele exato momento. E o que é que alimenta essa pergunta toda? Bom, são basicamente 4 motores bem potentes. O nosso instinto, a emoção tá ali à flor da pele, uma vontade de que a justiça seja feita na hora e, claro, o nosso ego ferido, que se sente atacado pessoalmente e quer uma reparação para ontem. Só que tem um problema. Viver só nesse nível moral é como andar num chão muito instável. A sua resposta vai depender totalmente do seu humor no dia, do contexto e principalmente do tamanho da ferida no seu ego. 2 pessoas podem estar defendendo o que é certo e, mesmo assim, agir de jeitos completamente diferentes. Agora, vamos subir um degrau. Nesse segundo nível, acontece uma virada de chave fundamental. A gente para de olhar para fora, para o que fizeram com a gente, e começa a olhar para dentro. Bem-vindo ao nível filosófico. É aqui que a nossa identidade, quem a gente é de verdade, assume o comando. E olha só o salto que a gente dá aqui. A pergunta deixa de ser o que eu faço com isso e se transforma em o que a minha resposta a isso diz sobre mim. Entende? A ação do outro motorista fala sobre ele. A minha reação fala sobre mim. O foco muda do evento externo para o nosso caráter interno. Essa frase aqui resume perfeitamente a essência desse nível. A ação deixa de ser uma simples reação à circunstância e passa a ser uma afirmação de quem você é. É uma escolha consciente de agir com base em princípios, em virtudes, não importa o que esteja acontecendo lá fora. E é nesse terreno que começam a nascer umas ideias bem poderosas. O autodomínio, que é o que nos liberta de sermos reféns das nossas emoções. A liberdade interior, que é a verdadeira liberdade, aquela de não ser controlado pelo que acontece do lado de fora. E a virtude, a decisão de ser a melhor versão de si mesmo, não importa a situação. Agora, respira fundo porque a gente vai para o mergulho mais profundo de todos. No terceiro nível, a nossa visão se expande para o infinito, para as grandes questões da realidade e do propósito da vida. Esse é o nível espiritual, onde o nosso critério para julgar as coisas passa a ser a própria eternidade. A pergunta aqui é a mais radical de todas. O que de fato é real? A questão não é mais sobre o que é certo, nem sobre o que é verdadeiro para mim, mas sim sobre o que tem substância, o que dura para sempre, versus o que é só fumaça, uma distração passageira. E essa diferença fica muito clara aqui. De um lado, o que a fonte chama de ilusório. Tudo que é passageiro, circunstancial, que está ligado à nossa vaidade. E do outro, o que é real de verdade. A alma, o caráter, o nosso destino eterno. Com essa lente, a importância de tudo o que acontece com a gente é completamente reavaliada. Voltando para o nosso exemplo, a fechada no trânsito aconteceu. É um fato. Mas, olhando por essa ótica, o evento em si não tem peso real, sabe? Ele não afeta a realidade fundamental de quem a gente é. É como colocar uma pena na balança da existência. O que pesa de verdade é como a nossa alma responde a esse pequeno teste. Mas, aqui vem um aviso super importante. Esses níveis não são um cardápio onde a gente escolhe o que gosta mais. Eles formam uma escada, uma hierarquia. E tentar pular degraus pode ser bem perigoso.
Vamos entender como integrar tudo isso de um jeito saudável. A verdadeira sabedoria não é negar os níveis de baixo, mas sim colocar eles na ordem certa. A hierarquia saudável funciona assim. Primeiro, agir corretamente, lá no plano moral. Segundo, fazer isso por fidelidade ao seu caráter, no plano filosófico. E terceiro, ancorar tudo isso na perspectiva da eternidade, no plano espiritual. E o ponto-chave é este aqui. Usar um papo espiritual tipo, isso é tudo ilusão, para fugir de um problema ou de uma responsabilidade no mundo real, isso não é sabedoria. É o que a fonte chama de um jeito brilhante, espiritualizar a covardia. O nível espiritual tem que fortalecer o moral e nunca ser uma desculpa para a gente fugir dele. E aí a gente chega na grande transformação que essa estrutura toda oferece. Quando a gente entende e integra essa hierarquia na nossa vida, a gente dá um salto. A gente sai de uma existência de reações automáticas e entra numa vida de respostas conscientes, intencionais. E os benefícios práticos disso são gigantescos. Menos impulsividade, porque a gente cria um espacinho entre o que acontece e como a gente responde. Menos necessidade de ganhar discussões, porque o ego não está mais no comando. A gente se ofende menos e, como resultado, conquista uma paz interior muito mais sólida, muito mais real. No fim das contas, a mudança de postura na vida é essa aqui. A pergunta que guia a gente deixa de ser o que fizeram comigo, que nos prende nesse papel de vítima, sabe? E ela passa a ser quem eu estou me tornando através disso, que nos coloca como protagonistas do nosso próprio crescimento. E para fechar com chave de ouro, essa frase resume toda a nossa conversa de hoje. A jornada da imaturidade para a sabedoria é uma viagem por esses 3 níveis. A gente começa reagindo com o ego, no plano moral, para depois governar com o caráter, no filosófico, e finalmente descansar na perspectiva do que é eterno, no plano espiritual. É uma reflexão para levar para a vida toda, né?